Amém, gente? Estou feliz demais. Sabe por quê? Porque Jesus me resgatou das trevas. A melhor notícia que Ele podia me dar é que eu tenho condições de mudar hoje. Sabe? A melhor notícia que o Evangelho pode nos dar, e você pode dar para alguém, é que Jesus morreu na cruz, para que hoje eu possa tomar a decisão de mudar de vida. Hoje, o que eu fiz ontem e me arrependi, o sangue dele já cobriu e apagou, e minhas dívidas já foram pagas com o poder do sangue dele. E o nome dele me liberta, e te liberta e nos liberta. Então a melhor boa notícia que a gente pode dar, e uma igreja pode dar, pastor Rodrigo, meu filho, bati um papão com seu pai ali, por isso que eu entrei atrasado, pastor Lucas, irmãos e irmãs, não é que a gente nesse mundo não vai ter aflição, não é isso não, Jesus já disse o contrário, é que a gente tem condições de ser diferente a cada dia, a cada minuto, a cada momento. Vamos lá, hein? Atos 3, nós vamos ler 10 versículos. Nós vamos ler de forma responsiva, mas da seguinte forma. São traduções diferentes, para não ter confusão. Eu leio o versículo 1, alguém lê o 2, o 3, e no 10 a gente lê tudo junto, olhando para o telão, no 10, tá bom? Então eu vou começar no 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Na sua Bíblia pode estar a oração nona. É a mesma coisa, tá bom? Vai lá. Bem alto, bem alto. Aquela voz de trovão. Versículo 2. Três. Quatro. Todo mundo, olha para nós. Não, todo mundo, chamando alguém, fala, olha para nós. Olha para quem está ao seu lado e fala, olha para nós. Isso, vamos, gente, está lindo. Vocês hoje estão maravilhosos, vai. Sete. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. Meu Deus. 9. Junto, gente, lindo agora, vai, olhando aqui para frente. E reconheceram. Alguém pode ficar de pé aí? Quem pode ficar de pé? Quantos podem ficar de pé? Quantos podem ficar de pé? Olha lá para trás agora. Levanta a mão para o Dudu. Fala, Dudu. Fala bem alto. Fala, Dudu. Olha para nós. Em nome de Jesus. Ser curado da garganta e de todo mal-estar. Agora, em nome de Jesus. Amém. Até o final do culto, Dudu, tu vai entrar no templo aqui pulando, vai tomar o microfone, vai começar a cantar, vai dar glória a Deus, porque eu não aceito um jovem que despontou, está aí há menos de um mês, pegando o microfone para adorar, e o diabo hoje impedia a garganta. Eu te repreendo, Satanás. E o Dudu é bênção de Deus e nós não aceitamos um mal na garganta dele. Em nome de Jesus, reivindicamos o Dudu perfeito nesse altar. Em nome de Jesus. Amém, gente? O tema do sermão não podia ser outro. Qual é o tema do sermão? Olha para nós. Né? Alguém pode dizer aí, olha para nós? Olha para quem está do teu lado, diga, olha para nós. O hábito de enxergar além do óbvio. Nós estamos numa série, filho. Né? Tem aqui um aluno do pastor Tiago, que o pastor Tiago ama muito, fala sempre bem dele. Né? Nosso baterista honorário, de vez em quando ele vem dar uma palhinha, né?
Ele pertence à Igreja Nova Vida, o pai dele é pastor, não é isso? E ele também é Casa e Vida, né? É lá e cá, né? A igreja é lá em Vila Isabel, não é isso? Né? Mas aqui no Recreio é Casa e Vida, não é verdade? Eu lá em São Paulo sou Santos, né? Aqui eu sou botafoguense. Então aqui no Recreio tu é Casa e Vida, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Nós estamos numa série de mensagens, filhos, chamado Hábitos que Libertam, né? Que tudo no mundo espiritual ele é gerado a partir de uma ação nossa, de um hábito. Por isso que Pedro diz assim: ser sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, fica como um leão rugindo, querendo uma brecha. Né? Então, tudo inicia através de algo que a gente fala, faz ou pensa. Né? E aí, isso pode se tornar um hábito que vai trazer uma sucessão de problemas para nós. A gente vem à igreja, sai abençoado, aí tem o hábito de falar palavrão. Chegou ali, tomou uma fechada, xingou, pronto. Né? Aqui dentro a gente fala palavrão? Não, porque é um lugar consagrado. Agora, qual o templo que é mais importante? Essa estrutura alugada ou o templo do Espírito Santo? Então, diga para quem está ao seu lado, o templo do Espírito Santo não pode ter palavrão. Não pode. Não pode. Templo do Espírito Santo, levanta a mão para cá. Não pode ter gula. Diga, o templo do Espírito Santo, estou sentindo o cheiro do salgadinho aqui, já estou dando misericórdia. Templo do Espírito Santo não pode ter mentira, não pode ter inveja, não pode ter mágoa. Uma vez um menino me perguntou: pastor, não estou falando para ninguém aqui que tem tatuagem, pelo amor de Deus, que agora é uma mimizada, que a gente não pode falar nada, e você também que está assistindo online aí, tem o corpo todo tatuado, estou falando com você não, estou falando com alguém que queria fazer tatuagem, não tinha, e falou para mim assim: o que o senhor acha? Eu falei assim: eu não tenho tatuagem. Pronto, já não dei uma resposta do que eu penso? Aí a pessoa falou assim: não, mas por quê? Aí eu falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você passasse em frente a um templo de qualquer igreja e visse alguém pichando ele, o que você ia fazer? Aí a pessoa falou: não, eu ia bater, eu ia brigar, e aquilo. Eu falei: então, por que você vai pichar o templo do Espírito Santo? Tá? Isso eu falei para essa pessoa. Minha nora tem tatuagem, eu já falei isso para você? Você me perguntou alguma coisa? A gente não fala nada para ninguém com quem não pergunte, não é verdade? Agora, a dúvida dele era sincera, verdadeira, e eu não estou falando aqui para ninguém que tem tatuagem. Tá? Eu estou dizendo o que eu penso. Tá? Por exemplo, eu penso que o Botafogo é o melhor time do mundo, por isso que eu não deixo de ser botafoguense. Eu não posso obrigar a Thalita a pensar assim, a Thalise a pensar assim. Né? O Pedro, de repente, eu convenço. Né? Mas nós estamos iguais, Pedro. Nós estamos iguais. Né? Mas não vou. Né? Então, a gente pensa e fala. Hoje, no Brasil, está uma dificuldade de ter discordância. Tem gente até falando em matar quem discorda. Diga misericórdia, irmãos. Não é? É na discordância que a gente cresce. Tese, antitese, nova tese. As coisas novas surgem quando é submetida ao contrário. A democracia existe para que o contrário fale. Não é? Então, a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos. Mas a gente não é cidadão desse mundo. Diz para quem está ao seu lado: daqui a pouco, você está indo embora daqui. Então, viva bem. Irmãos, uma coisa que a gente não pode perder nessa terra é a paz. A paz. Jesus, ele lutou muito, disse assim: deixe-vos a paz. Depois de ressuscitado, Pedro, significa que ele comprou essa paz. E a gente não pode desperdiçar ela. Não deixa nada tirar a tua paz. Não deixa. Eu estou em 55 anos, irmãos. Vi meu avô indo, minha avó indo, minha mãe indo. Vi pessoas que eu amava, assim, que quando eu falo o coração dói. Tem gente aqui que eu olho e lembro de pessoas que passaram na minha vida. Daqui a pouco sou eu indo. Daqui a pouco é meu pai indo. Então a gente precisa fazer da nossa vida algo bom, belo, bonito, agradável, e um para o outro. A nossa vida precisa ser um presente para o outro. Essa madrugada eu tive uma crise de choro. Eu acordei, sonhei com a minha mãe, acordei, fui ao banheiro, quando eu voltei, minha esposa estava dormindo igual um bebê, igual um nenenzinho assim, encolhido. Aí eu cobri ela estava toda arrepiadinha, cobri, olhei nos olhos dela e lembrei daquela menina Vitória, de 12 anos que eu conheci. E como o tempo está passando rápido, Vera? E como o tempo está passando voando? Aquela menina já é avó. Né? E parece, Silvana, que foi ontem. Né? Parece que foi ontem que eu conheci essa menina. Então, essa pregação de hoje olha para nós
é a capacidade da gente olhar para as pessoas e ter o que dar. Tem um discurso diabólico dentro da igreja que você não pode adotar, tá bom? Isso é heresia, demoníaco. Espera aí que a Vicky vai tirar foto. Vicky, vou ficar com o pescoço assim para não ficar aquele papão. Assim, espera aí. O cabelo não vai dar para ajeitar. Mas tem um discurso diabólico, herético dentro da igreja, que você não pode adotar. Sabe como é esse discurso? Não olha para mim, não. Olha para Jesus, que é perfeito. Paulo não falou para a gente ser imitador dele, porque ele era imitador de quem? A gente precisa melhorar. É melhor dizer assim, Silvana, eu ainda tenho muito para mudar. Eu ainda tenho muito para aprender. Mas naquilo que eu estou imitando a Jesus, olha para mim. Olha para mim. Eu ainda estou em transformação. Eu acho que eu vou chegar na beira do caixão ainda com coisa para transformar. E eu vou ser salvo, e nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Sabe? Uma coisa é a gente estar preocupado em mudar, a outra é abandonar e dizer, eu sou assim mesmo. Não. Tem coisas que a gente se preocupa em mudar e é difícil, não é, gente? Mas a gente precisa, no tocante, a mover as pessoas para Jesus, a gente precisa ter essa autoridade. Quantos querem essa autoridade de representar Jesus e dizer, pode olhar para mim, que eu não tenho ouro nem prata, mas autoridade eu tenho. Nesses 21 dias nós vamos pedir autoridade, gente. Sabe, eu tenho me revoltado em casa. Hoje o meu neto passou ali em casa e ele nasceu com uma ronqueira no peito, não sabia se era traqueia, esôfago, não sabia o que era. Eu falei, Carla, eu não sei o que é, eu só sei que vai sumir. Hoje ele chegou lá em casa, não tinha barulho nenhum. Né, amor? Eu falei, reparou que ele não tem mais barulho? Ela está preocupada com o Benício. Eu falei, a mesma coisa com o Benício. A mesma coisa. A gente falou para a Tiane, né? E está aí. A mesma coisa a gente vai dizer para você. A gente precisa ter essa certeza que Deus está cuidando de nós. O nome disso é fé. Fé é a certeza. É certeza. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Eu estava conversando com a Silvana, eu falei, Silvana, quanta coisa tem para fazer? Cadê o pastor Rodrigo? Ela falando que o pastor Rodrigo tem muita coisa para fazer nesse lugar. Mas, gente, nós temos 3 anos. Imagina, quem aqui é casado, levanta a mão. Como era o seu casamento com 3 anos? Como é hoje? Como é que é hoje, Silvana? Hoje tem quantos anos, Silvana? Você imagina a Casa e Vida com 37 anos. Por que eu estou emocionado? Porque talvez eu não esteja mais aqui. Mas o Pedro vai estar pregando para o Davi, para o Bento, para o Lourenço. O Lourenço vai estar na bateria. As trigêmeas de Davi aqui no Beck. As filhas da Lara no pandeiro. Mas a Casa e Vida não vai ter os problemas que tem hoje. Então nós temos 3 anos. Imagina uma criança com 3 anos. Ela nem come sozinha direito, não é verdade? Então nós somos um bebê. Tá? E a gente precisa entender isso. Tem hora que a gente está angustiado, que a coisa não acontece, porque o piso ainda não está pintado. Mas a gente tem 3 anos. E assim a gente tem que olhar para as pessoas também. Elas estão se aprontando. A gente precisa ter paciência com as pessoas. E a gente precisa ter paciência com a gente também. Não desista de você. Pastor, mas até agora não aconteceu, lá em casa não muda, mas vai acontecer. Desculpa citar aqui algo que não é literatura bíblica nem evangélica, mas tem um filme do Rocky o Lutador, que ficou gravado na minha mente. Ele pega o filho dele que está querendo desistir. Para mim, ele é o próprio Deus. Vou botar no grupo depois, tá? É o próprio Deus falando, dizendo assim, a vida, ela bate muito forte. E nós nunca vamos conseguir bater como a vida bate. Mas quem disse que para vencer, a gente precisa bater forte? Para vencer, a gente precisa resistir e apanhar. Porque um dia tudo que está te batendo vai cansar. Aí, quando cansar, você vai lá. Em inglês, né, que é bem pujante em inglês. Eu vou colocar em inglês lá com a tradução para você ler. É muito maior esse discurso. Mas vamos resistir. Resistir até o fim. E dar-te-ei? Resistir, resistência.
Ah, tem muita igreja, tem muito pastor ganhando dinheiro pregando isso. Vamos resistir, vamos pregar a verdade do evangelho. Ainda que a gente pregue na praça, ainda que a gente vá para a praia, ainda que a gente não tenha mais templo, vamos resistir. Pregar a verdade, o evangelho, aquilo que Jesus mandou. E isso é uma coisa que a gente precisa buscar, gente. Não vamos nos conformar. Olha para nós. Levanta a mão aí, direita ou esquerda, que você quiser. Diga comigo, Senhor, eu preciso da tua autoridade na face da terra. Põe a mão na cabeça, diga, despeja sobre mim a tua autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para, em nome de Jesus, viver e manifestar, diga, sinais e maravilhas através do teu poder. Eu não quero nem falar. Aí a Thalisa vai dizer assim, pastor, eu não vou fazer oração porque eu não gosto de falar. Né? Dizer a Vicky, meu sogro, eu sou muito tímida. Vicky, eu profetizo que a tua sombra já está curando. A sombra de Pedro não curava? Pedro passava, Paulo passava, Vicky, onde ele passava, a sombra deles tocava na orelha, eles levantavam. A minha nora é uma pessoa sábia, porque não fala muito, mas ela me dá testemunhos tremendos. Ontem foi ela que levantou, vai me ajudar a fazer o macarrão, e depois de tudo, quando eu olho para trás, ela está lavando a louça. Eu falo, Vitória, senta, porque eu chamei vocês para jantar. Ontem eu não vim no Casal Raiz, porque eu pedi esse momento, precisava ter esse momento com a família, com a pastora, e aí eu cancelei a aula, dia dos professores, para ficar com a minha família. Né? E aí eu olhei para trás e eu falei, é esse tipo de serviço que eu quero ser para ti, Senhor. Eu não pedi a Vitória para lavar a louça. Ela nem sabe disso, está sabendo agora. Eu falei, ela não pediu, eu não pedi, já nem não pediu. Ela também não perguntou. Ela foi lá, pegou e começou a lavar. Lucas chateado lá, já estava 2-0, e ela lavando a louça. Né? Então, é esse nível de coisa que a gente precisa entender. A Duda não precisa ser igual a mim para pregar o que Jesus tem para ela. A Silvana não precisa ser igual o Bispo Macedo. O Pedro não precisa ser um tecladista como o Ronquenoli. Ele pode ser o que ele for, mas se dentro dele tem esse clamor, olha para mim, olha para nós. Deus vai usar a gente do jeito que a gente é. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você é uma bênção. E Deus vai te usar do jeito que você é. Basta você querer e crer. Amém? Irmãos, eu quero prestar uma homenagem a uma professora amiga que trabalha comigo às segundas-feiras, né, chamada Zoraia. Ela mora aqui no Recreio. Né? Zoraia, você que está assistindo aí, nós vamos fazer um corte. Marca aí o horário aí, o Yas, para a gente fazer um corte. Né? A Zoraia, minha amiga, gente, segunda-feira retrasada, ela foi tremendamente usada pelo Espírito Santo para me dar essa mensagem. A gente estava conversando na escola, na hora do lanche, e ela me contou que, há um tempo atrás, ela estava caminhando ali, nessa escola que a gente trabalha várias vezes, né? E um dia ela se deparou várias vezes com um homem, sempre jogado no chão, sujo, muitas vezes embriagado. Mas teve um dia que algo dentro dela ardeu no coração dela, ela ficou incomodada. Ela falou para mim, Péricles, eu parei, olhei para aquele homem e vi assim, falei, é o meu semelhante. E ela foi lá, comprou café, comprou um lanche, sentou do lado daquele homem, começou a conversar com ele. E chegou num momento que ela disse, eu sentia vontade de falar algo para ele. E antes dele ir embora e se levantar, que ela falou, agora o senhor está bem e tal. Ela falou para ele, procure uma igreja, busca uma vida nova. Resumindo o que ela falou, né? Ela disse, olhando nos olhos dele, Deus tem algo diferente para você. Ela disse que aquele homem levantou, foi embora, e nunca mais aquele homem ficou jogado ali naquela esquina, perto da escola, nunca mais. Ela falou, eu não quero mais ver o senhor aqui. Diga para quem está ao seu lado, basta uma palavra, para alguém levantar e andar. Então, por isso que hoje o sermão, né, tem um nome, olha para nós, mas tem o subtema, hábito de enxergar além do óbvio. Talvez você está entrando em casa e não gosta de algo que está acontecendo com seu pai, e você já acostumou com óbvio, no teu filho, com o teu marido, ou é uma doença, ou é uma dor, não, ele está doente. Basta. Chegou a hora da gente olhar com um olhar diferente.
Pastor, quantas vezes? Não importa quantas vezes. Me usa, Senhor, eu preciso. E eu preciso. Sabe por que aconteceu isso com a Zorai, com aqueles homens, com aquele homem? Porque, às vezes, o maior milagre, ele não começa com ouro e com prata, mas com um simples gesto de carregar a voz do céu. Olha para nós. Irmão, já tem mais de 15 anos que eu digo que eu quero ter condições de ir até um ponto de prostituição e pagar aquela pessoa que está lá para ela me servir 1 hora. E ela vai me servir ouvindo e eu pregar para ela. Eu sempre sonhei em fazer isso com vários irmãos, pegar um carro e trazer assim, fazer um culto especial para essas pessoas. Sabe? Sempre sonhei com isso. Essa semana a Silvana me mandou. Teve um pastor novo que começou a fazer isso. Não tem nem 2 anos. Sabe por quê? O Espírito Santo às vezes dá inspiração, a gente não coloca em prática. Deus levanta outras pessoas e a obra continua. Sabe, irmãos? Enquanto a gente está esperando irmãos e recursos para fazer, eu vou começar a fazer isso sozinho, 1 vez por mês. Vou ali com a minha esposa, a Gilca Machado, vou pagar a uma pessoa 1 hora, vou levar 3 cadeiras de plástico e vou fazer uma célula com essa prostituta ou com esse homossexual, e não vou falar de cura gay, não vou falar de nada, eu vou falar do amor de Jesus. Já que eu não posso e não tenho um grupo para trazer para fazer um culto, eu vou fazer uma célula. Todo mês. A pastora nem sabia, está sabendo agora. Levanta a mão e dá um glória a Deus, se você concorda. Levanta a mão, dá um glória a Deus. Irmãos, Pedro e João, indo para o templo para orar, eles encontraram, então, um homem, um paralítico de nascença pedindo esmola. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham Cristo. E antes de qualquer coisa disseram, olha para nós. Isso ali foi um início de um hábito libertador. A gente precisa buscar o hábito de ouvir os problemas e orar por eles, e não ficar dando conselho simplesmente e tapinha nas costas. Sabe? Às vezes as pessoas vêm com um problema para nós, a gente bate nas costas e diz assim mesmo, ou dá conselhos psicológicos, teológicos, históricos, filosóficos, falou da minha área, né? E não ora por elas. Ou já viu pessoa que diz assim, tá bom, vou orar por você. Querido, muitas vezes, diga bem alto, vamos ser sinceros, verdadeiro. Alguém aqui já disse assim, então tudo bem, eu vou orar por você e depois esqueceu? Só eu ou mais alguém? Vamos ser sinceros. Então, ora na hora. É por isso que eu oro na hora. O pai do nosso amiguinho ali, aluno, pastor Tiago, falou, pastor, eu estou nessa pegada aí, vamos orar um pelos outros. Eu dei a mão a ele dentro do carro, eu do lado de fora e comecei a orar. Porque eu ia esquecer, com certeza. Então, se Deus colocou no coração dele e pediu oração, ore na hora, onde for, no mercado, na rua, na praia, no chão, na casa, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Ora na hora. É um hábito. Nós não podemos ver as pessoas caídas, entristecidas e justificar, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, não vou fazer porque eu não tenho condição. Não, você tem a coisa mais rica desse planeta. Você tem Jesus Cristo. E Ele liberou o Espírito Santo para nos acompanhar. E eu não sei você. Olha aí, olha em volta de você aí. O Espírito Santo está aí, ó. Em volta de tu, se movendo dentro de tu aí. Dá um glória a Deus aí. Hábito de libertar. Olhar as pessoas não como o mundo olha para ela, mas como um representante do reino de Deus. Passar e olhar aquelas pessoas do sinal, não como alguém que vai encher o saco para trazer uma balinha, e que muitas vezes a gente não abre nem o vidro, mas como um representante de Deus. Como alguém que muitas vezes foi criado na igreja, os pais estão na igreja, mas ainda não conheceram o amor de Jesus. Irmãos, eu dei aula no presídio. Sabe quantos Davis eu vi preso? Josué, Moisés, muito Moisés preso, gente. Lucas preso, Tiago preso. Filhos, netos de pessoas que vivem dentro da igreja, mas que não entenderam que a maior igreja é a sua casa, através da sua vida. E que a gente foi chamado, a nossa igreja. Sabe a luta? O Espírito Santo todo dia falou comigo de madrugada. Sabe qual é a tua luta, filho? Que você pegou uma área que o diabo odeia. A primeira coisa que o diabo destruiu nessa terra foi a família de Adão e de Eva. É por isso que você tem essa luta.
Por isso que você está nessa luta. A tua igreja está numa pegada que é bem diferente de tudo que a gente vê. E aí eu chorei pelo carinho que ele fez a mim. Falou, não desista, filho. Não pare. Ainda que seja 1 milímetro por ano. Avance. Avance. Fortaleça aqueles que estão lá. Dê valor àqueles que estão lá. Dê glória a Deus por aqueles que estão lá. Tudo começou com Davi, com um monte de gente que não prestava. Diz que Davi foi visitado na caverna de Adulão, por gente endividada, oprimida, apertada. E Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu creio que a Trindade se manifestava em favor de Davi, sabe? Fez que aqueles homens se transformassem em os seus gaditas, guerreiros. E aqui não é diferente, não. Está cheio de gadita aí. Levanta a mão e dá glória a Deus. Ah, a Vera vai dizer, mas eu não consigo ir mais lá no encontro, fica lá. Mas duvido que ela não está na casa dela, lá de joelho, lá orando. Senhor, eu não estou lá no encontro, mas eu estou intercedendo aqui. Abençoa o meu pastor, abençoa o meu marido, abençoa aquelas palestras. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está cobrando de alguém que está fazendo, só que não é da nossa maneira. Então a gente precisa ser livre. E o hábito que liberta é se preocupar e olhar para a pessoa, não como a gente pensa que ela é. A maioria das brigas que eu tive no meu casamento com a minha esposa foi porque eu pensava que era, ou eu queria que fosse. No momento que eu passei a olhar e ver tudo com os olhos de Deus, como Deus vê e Deus quer, a coisa muda, irmãos. E a gente precisa olhar todo mundo assim. Como Deus olharia o Pedro na minha frente. Hoje eu entrei pelo corredor, o Pedro estava de cabeça baixa, assim, e vi Yasmin cantando. Ah, e aí, suposições, tá, Yas, pelo amor de Deus, tá? E o Pedro e Yasmin não estão bem. Ela está no altar, ele está ali. Não, suposições. E o Pedro está em pecado. E o Pedro está bêbado. E o Pedro está com raiva. E o Pedro, não. O Pedro estava com o tablet cuidando do som. É dia dele cuidar do som. Ele está aqui. E o Dudu está chateado. Olha para trás, Dudu. Olha, gente, a mão no queixo. Fica, Dudu, do jeito que tu estava. Olha lá, e está brabo. Não, está só com dor de garganta. Hã? E assim sucessivamente. A gente tem que parar com isso e olhar com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. E ainda que seja uma mulher samaritana, ainda que seja uma mulher cananeia, ainda que seja um Bartimeu, ainda que seja um aleijado, olha para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus tu vai parar de mentir, vai parar de pecar, vai parar de falar mal, vai parar de ser invejoso, vai parar, em nome de Jesus. Nós somos esse sinal. Você não entendeu, não. O diabo está querendo te paralisar, dizendo que você não é nada, trazendo um montão de problema, porque você é um sinal vivo de Deus nessa terra. Irmãos, o diabo olha para você, quando você entende quem você é, e você sabe quem você é, e ele sai correndo da frente, sabe por quê? Porque não tem jeito, dentro de você habita o poder dos poderes, o Espírito Santo. Ah, mas eu convivo com a Janaína, eu sei que ela tem falha. Ah, eu convivo com a Vitória, eu sei. Ah, o Lucas tem falha. E quem disse que Pedro não tinha falha? Quem disse que João não tinha falha? Quem disse que Paulo não tinha falha? A gente não está falando de falha, a gente está falando do que é perfeito. E o que é perfeito habita dentro de você. Deixa ele florescer, deixa esse hábito nascer, do perfeito brotar. E aquilo que é imperfeito, a gente ir lutando para deixar para trás. Olha para quem está ao seu lado, diga, eu vou te dar uma oportunidade. Me dê uma oportunidade de mudar. O texto acima que a gente leu lá em Atos 3, foi escrito logo após o Pentecostes. A igreja estava recém-nascida, ela estava em expansão em Jerusalém, cheia do Espírito Santo. Pedro e João estavam indo para o templo na hora 9, aí na tua Bíblia, 15 horas, se tiver, né? O momento da oração dos judeus, que eles param tudo. Ou seja, mesmo após Jesus, eles mantinham a disciplina de oração, como eles aprenderam. Aquele aleijado era colocado diariamente na porta chamada Formosa, uma das entradas principais do templo lá em Jerusalém. Era um lugar de trânsito, era um lugar estratégico, mas ele nunca entrava no templo. Sabe por quê, Thalísia? Ele era considerado impuro para a igreja da época, para a religião. E não podia entrar porque ele era aleijado, era imperfeito, segundo a religião. E hoje a gente não faz isso? Chegar aqui em bêbado alguém, se chegar aqui um ladrão, se chegar aqui um político corrupto, muitas vezes a gente olha com o olho torcido, não é verdade? Estou falando de você não, estou falando de mim. A gente olha desconfiado. Paulo demorou demais para ser aceito, porque ainda olhavam ele como um assassino.
de cristãos. E a gente carrega preconceito, sim, mas isso precisa sair. Isso vai sair quando a gente ouvir a voz de Deus. Que o preconceito, Márcia, é um conceito que eu tenho sobre você ou sobre alguém. Mas quando o Espírito Santo falar, ele vai dizer antes da Márcia chegar, hoje vai uma menina no culto, uma camisa vermelha, e ela vai entrar, do lado dela vai sentar uma de rosa e a mãe dela. E você lá do púlpito vai dizer, Márcia, ser curada em nome de Jesus. Nós não aceitamos nada na tua mente. Nós repreendemos em nome de Jesus e damos ordem em nome de Jesus. Márcia, levanta e anda em nome de Jesus. E é isso que eu quero ouvir. Quantos querem mais ouvir? Quantos querem mais ser guiados pelo Espírito Santo? Quantos querem ser cheios desse fogo, desse poder que fazia com que John Wesley pegasse um cavalo e caminhava 15, 20, 30, 40 quilômetros e ia, e pessoas já estavam esperando ele, porque sabia que muito mais do que uma pregação de 3, 4 horas que ele fazia, dizem ainda que eu prego muito tempo, né? Ele tinha algo para dar, e o que ele tinha para dar era, levanta e anda, olha para mim. Mas pensa que John Wesley nasceu assim, que foi assim? Ele veio para os Estados Unidos, Italísia. Ficou aqui, pregou de norte a sul dos Estados Unidos e se converteram. Quantos, gente? Nenhum, ainda perdeu a noiva ainda. Voltou derrotado, desanimado, cabisbaixo, querendo desistir. E sabe quando ele virou alguém cheio da presença de Deus? Quando o barco balançou na tempestade e ele ficou com medo de morrer. E os irmãos moravianos cantavam embaixo, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu vou com você. Não sei se era esse hino, mas foi o que veio na minha cabeça. Mesmo em meio à morte, eles estavam cantando. E aí, Wesley disse, vocês não têm medo de morrer? Não, para nós morrer é lucro. E ele falou, esse povo é doido e eu quero isso aí para mim. E aí ele perguntou onde eles se reuniam. Eu estive lá nesse lugar da reunião, eu fui na rua Watergate, lá na Inglaterra, onde John Wesley encontrou uma palavra que mudou o coração dele. O justo viverá. Silvana, eu sei que tu está cheio de problema. Olha para mim. Diz para mim, eu sei que o senhor também está. Olha para quem do seu lado. Eu sei que está cheio de problema. Mas o que te move não é os problemas. É a fé. Então o justo vai viver pela fé. Pode vir problema, pode vir doença, pode vir dor. Eu vou viver pela fé. Nada vai me parar. Nada vai me voltar atrás. Nada vai me fazer estacionar. Eu vivo pela fé. Isso entrou no coração de Lutero, isso entrou no coração de John Wesley, isso entrou no coração do pastor Pérez, isso entrou no teu coração. Nós vivemos pela fé. E quanto mais me bater, mais eu vou gritar e vou falar de Jesus. É assim que tem que ser. E ele voltou e diz às páginas da literatura secular que John Wesley era uma tocha que guiava a Inglaterra em meio à escuridão. Eu não estou falando de Bíblia, não estou falando de livro evangélico, estou falando de livro de história. Os políticos pararam de se corromper. Os juízes pararam de se corromper. A mentira acabou. Os donos de bares foram se convertendo. Os donos da casa de prostituição foram se convertendo. Porque houve um avivamento genuíno. Avivamento não é 24 horas de oração, gritar, pular e cair no chão. Avivamento é transformação tremenda ao ponto das pessoas ao lado de começarem a querer mudar também. E nós, mais do que ficar brigando por partido político, por política de estimação, a igreja precisa renovar a sua aliança e mostrar uma transformação ao ponto de quem seja que for presidente, queira ser como a igreja. Quem seja que estiver no STF, queira ser como a igreja. Nós não queremos uma república evangélica. Nós queremos um país de joelhos voltados para Jesus. E é isso que o diabo tanto milita. Por que estamos vivendo isso na nossa nação? Porque um corpo dividido, como pastor, o senhor não toma lado. Eu tomo lado sim, o meu lado é de Jesus. Tenho orado tremendamente, sinto dores no corpo, a minha mulher sabe, quando eu oro pela nação, pelo país, mas não é puxando cada um para cada lado, não é dividindo a igreja, em igreja de A e igreja de B.
É clamando de joelhos, Senhor, transforma. Começa a fazer sinais e maravilhas, começa a diminuir o SUS, começa a tirar as pessoas da fila do INPS, começa a fazer algo novo. Começa, Senhor, menos de mim, menos para mim e mais para lá. Mas não, é me dá. Eu preciso de um helicóptero, eu preciso de uma Ferrari, eu preciso. Cada vez mais. Olha para nós, Brasil. Somos pequenos, uma igreja humilde, mas olha para nós. E é isso que a gente precisa lutar. Quando Pedro e João dizem, não temos ouro, não temos prata, mas temos o que te damos. Eles estão revelando o reino. E o reino não depende de recurso, de política, de justiça. O reino só depende de uma coisa. Levanta a mão e recebe. Poder e autoridade em nome de Jesus. O reino só precisa disso. Que a sua igreja tenha poder e autoridade. Ele ficava à porta. Sabe como as pessoas passavam no templo, indo para o templo? As pessoas estavam indo para a igreja. E o aleijado, Vicky, estava na porta. 1 ano, 2 anos. Não é vergonha, Vicky? Imagina a gente entrar aqui todo domingo e ter um aleijado ali na porta. Que vergonha. Não é verdade? Por isso que eu não aceito. Não aceito no pastor Rodrigo, que está cansado, não aceito no que está mal também, né? Está uma onda de gripe aí. Eu não aceito na garganta, não aceito na Márcia, não aceito. Eu não aceito mais doença aqui dentro. Não aceito mais briga aqui dentro. Não aceito mentira, não aceito inveja, não aceito mágoa, não aceito, porque esse lugar é lugar de revelar o poder de Deus. Não aceito. Não quero, renego, na minha casa, na minha família, nos meus parentes, eu não aceito mais. Pastor, mas quem é o senhor? Eu não sou ninguém, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, minha igreja não é rica, meu carro é velho, eu não tenho nada, mas eu quero ter o poder e a autoridade de Deus. Quero que meus netos me reconheçam, sejam os netos diretos de sangue, ou o Oliver, o Lorenzo, a Serena, os trigêmeos da Yasmin, não importa, esses netos que vão ficar na história, eu quero que eles conheçam mais do que está escrito. Aqui jaz o pastor Pérez, um homem que viveu lá o tempo todo lá da pastora, não. Sabe que eu quero ser conhecido? Existe um Deus que marcou tanto a vida do meu avô. Tanto a vida do meu avô. Ele não era meu avô de sangue, não. Vai dizer a filha da Duda, neta da Márcia. Eu nem conheci ele. Mas aquele homem foi marcado por Deus. E falar da história dele é falar do Deus vivo que abençoou de Abraão até a vida dele. Irmãos, a nossa história não tem que ser marcada por conquistas nossas, mas por poder ter andado com Deus. Assim o Davi vai contar para os netos dele. E assim sucessivamente. A nossa história precisa se confundir com a história de poder de Deus. Amém ou não amém? Então, gente, existem 3 hábitos que libertam quando a gente diz, olha para nós. Quando a gente assume o olha para nós. E não, esse é mais um aleijado, esse é mais um mentiroso, esse é mais um ladrão, esse é mais. O pessoal fala. Tem hora que revolta tudo que a gente vê em volta, não é não, gente? Humanamente, né, a gente vê essa questão do INSS aí, dá uma tristeza, não dá, gente? Mas eu estou orando para todo mundo que roubou. Eles vão me chamar de maluco, né? Mas eu prefiro ser um maluco de Jesus do que um sóbrio alienado pela mesmice. Eu estou orando para seja o careca, o cabeludo, o barbudo do INSS, mudar de nome. Ao invés de careca do INSS, se chamar Zaqueu. E restituir. É isso que eu estou orando. Eu estou orando por isso. Quanto mais falam de alguém ruim, mais eu oro. Para que seja conhecido diferentemente. Sabe por quê, Thalita? Imagina. Só imagina, pensa comigo, olha para cá. Se esse homem se converte e diz assim, eu roubei, sou digno de prisão, mas eu roubei 10 milhões e eu vou restituir 30 milhões. Porque o Deus que tocou no meu coração me manda fazer isso. Agora eu te pergunto,
qual história vai ficar marcada? A dele que roubou? Ou Deus que mandou ele restituir 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes mais? Irmãos, preste atenção. Quanto maior for o pecador do seu lado, maior vai ser o testemunho quando ele se converter. Então não vamos desistir das pessoas, não é mais um leproso, não é mais um mentiroso, é um testemunho em potencial que Deus está te dando para revelar. Olha para mim, olha para nós, e aquela pessoa se transformar e o nome do Senhor ser exaltado através da mudança dessa pessoa. Se você crê, faz alguma coisa, faz algum barulho, dá um glória a Deus aí, por favor. Você vem na quinta do bom ânimo, irmão. A gente tem que ser sacudido. A gente precisa ser sacudido. Então, a primeira coisa, Duda, é o hábito de ver além das aparências. O hábito da gente olhar além das aparências. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho, dizia que o amor verdadeiro é olhar para o outro não como ele é, mas como Deus sonhou que ele fosse. Um dia eu olhei para o pastor Rodrigo, cheio de brinco, de preto, de bermudão dentro da igreja. E eu falei, esse jovem dá um caldo cheio do Espírito Santo. Está aí, pastor Rodrigo. A gente precisa olhar para as pessoas como Deus olha para elas. Porque como a gente olha, a gente já sabe. A gente sentencia logo. A gente olha, analisa, julga, condena e, se bobear, aprisiona. E eu conheci alguém que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para libertar os cativos. E ele deixou a gente nessa missão. Pastor, onde está isso no texto? Não estou achando. Tá bom. Atos 3, 4. Não vou fazer igual esses pregadores, não, que lê só o texto e fica falando de experiências, de sonhos e motivações. Eu vou te dar a Bíblia. Pedro, fitando-o. O que é fitando? Já que foi você, né? Pedro, fitando-o. O que é fitando, Pedro? Olhando fixamente. Olhou com atenção. Não era só um aleijado. Não era só um vendedor de bala. Não era. No trânsito. Não era só alguém pedindo. Não é só ficar dando comida para a pessoa. Fazer culto, levar comida. A gente tem que levar a pessoa para algum lugar. Então, Senhor, se o Senhor puder, dá um sítio para esse lugar, enche esse lugar de psicólogo, enche esse lugar de nutricionista para a Vitória comandar. Me dá condição, Senhor, de ter um espaço para levar os drogados, levar, Pai, pessoas que estão jogadas na rua. Me dá condição, mas eu estou precisando, Pai. Mas não é para o meu nome, não é para riqueza, não é para helicóptero, não, Pai. Eu não quero nem tomar conta disso. Que o Pedro, que o Dudu, que o Lucas, que o Eduardo disse, Senhor, que está trabalhando e vindo agora correndo do trabalho, saia do emprego e assume e controle isso daí, tá? E, Pai, que a gente tenha uma escola, que alguns paguem e outros sejam de graça. Eu não quero ser diretor, não. Que seja a Thalísia, que seja a Márcia, que seja alguém, que seja... Pai, eu não quero, só quero condição. Que seja alguém que olhe para pessoas, mas tire e leve elas para algum lugar. Que também trazer para a igreja. E fica dando Novalgina no lugar do câncer. Agora eu descobri, a igreja do meu primo tem um lugar lá que leva as pessoas, cuida delas, tem médico, tem psicólogo, tem tudo, e ainda oferece a oportunidade delas voltarem para a terra dela. Já sei, agora então eu posso pegar essas pessoas da Glaucio Gil, e se elas quiserem uma mudança, uma transformação, uma limpeza, meu primo falou, primo, eu arrumo para você, talvez não muitas vagas, mas eu arrumo. É Deus, eu não tenho, mas Deus vai abrindo lugar, é só o coração começar a aquecer, e Ele vai trazendo espaços. Mas imagina se o meu coração que está aquecido, juntar com o teu que está aquecido, com o outro que está aquecido, que não está, estou desanimado, estou triste, e a gente começar a se aquecer e se ver como alguém que Deus fala, você está aí para ser visto, porque quem olhar para você vai me ver. Olha aí, recebe isso aí, Rodrigo, anota isso aí para mim, Rodrigo. Você está na terra para ser visto, porque quem olhar para você vai ver o meu poder. Mas não é poder só para ficar rodando dentro da igreja, ou falando língua, ou ir para o encontro, levantar e cair. Não, é para transformar. Levanta a mão aí. Eu profetizo, você é transformado e vai transformar muita gente. Há um poder de Deus na tua vida, muito mais para trabalhar endorfina, muito mais para trabalhar adrenalina, vai trabalhar poder e autoridade em nome de Jesus. O mundo via aquele homem como um pedinte, um peso da sociedade. Mas Pedro e João viram aquele homem com destino em Deus. Muitas vezes a gente se acostuma com as dores alheias, né? Como se fosse uma paisagem. Mas hoje você está saindo daqui. Para quem chegar para você dolorido,
você vai dizer, em nome de Jesus, olha para mim, levanta e anda. Você pegou isso aí? Dá um glória a Deus. Vou terminar. Segundo hábito. Hábito de oferecer o que realmente a gente tem. Primeiro hábito, de olhar além das aparências. Segundo, oferecer o que a gente tem. Quem promete não cumpre é político querendo voto. Nós somos a igreja do Senhor. Então a gente tem que prometer o que a gente tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E uma das coisas que a gente tem é poder de Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Permita-me citar alguém da minha área. Há um filósofo chamado Kierkegaard que diz a seguinte coisa: a maior miséria do homem é possuir tudo, menos sentido para viver. A maior miséria do homem, a pastora está anotando, né? A maior miséria do homem, está a Lígia também. Quem está mais anotando aí, dá um glória a Deus aí. A maior miséria do homem é possuir tudo, menos sentido para viver. Pastor, por que você diz isso? Você já viu uma pessoa rica, com condições, mas triste? Ou que precisa de álcool para estar feliz? Precisa de prostituição para estar feliz? Precisa de algo para... Tem gente que precisa de mover de Deus para estar feliz. Irmãos, aqui, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, há uma página em branco. Sabe como chama essa página? Vê se na tua Bíblia tem. Silvana, vê aí. Entre o Antigo Testamento e Mateus. Vai em Mateus. Volta a ver se tem uma página em branco aí. Tem na tua, Tatá? Tem, Thalita? Então, sem problema, sem problema. Sem problema. A Bíblia digital também é uma Bíblia. Não é? Tem? Vai em Mateus. A primeira página antes de Mateus é em branco. Alguém tem uma Bíblia aí? Levanta e mostra para o povo. Aí. Sabe como se chama essa página em branco? Pode anotar aí nela aí. Plenitude dos tempos. O nome dessa página em branco. Sabe por que está em branco? Alguém sabe? Pastor Rodrigo não vale, nem pastor Lucas, nem pastora Janaína. Nem filho de pastor. Fala, filha. Fala. Que 500 anos que o quê, gente? Que Deus não falou. Todo mundo aí foi para o inferno, né, Thalise? Que Deus não falou. Todo mundo aí foi infeliz, né? Que Deus não falou. Essa página simboliza 500 anos de Deus em silêncio. Enquanto Deus estava em silêncio, os romanos estavam construindo estradas no mar e na terra. Sabe para quê? Para depois o evangelho ser espalhado. Enquanto Deus estava em silêncio, existia uma língua que estava sendo espalhada no mundo todo através de Alexandre o Grande. Sabe para quê? Para que houvesse uma língua universal, para quando Paulo começasse a pregar. Esse Deus é lindo, né? Todos entendessem, Yasmin. Então olha para quem está ao seu lado e fala assim, se Deus está em silêncio. Não, fala assim com a emoção do seu pastor, diga, se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando por você, seu bobinho. Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando, sabe? Ele vai te fazer uma surpresa. Levanta a mão para mim, porque eu preciso ouvir isso. Diz para mim, ele está trabalhando, pastor, fala. Calma, pastor, ele vai te surpreender. Ele vai nos surpreender. Esse homem desesperado, as ondas batendo, o barco quase virando. E Jesus dormindo na proa. Nas nossas mais altas aflições, Thalys, ele está descansando, Marta. Porque ele sabe que eu vou só levantar e vou falar, vento, mar, cala a boca. Pastor, adora um hino que diz, quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quem é esse que ordena? E o que, amor? Quem é esse que até o vento, o mar e obedece? Me ajuda, Duda. Quem é esse que... Eu quero isso. Jesus. Esse nome. Jesus. Vamos, gente.
Jesus. Toda. Obrigado, Yas. Agora, gente, olha. Até o vento se cala para o ouvido. Outra expressão que eu acho linda num louvor é: faz o leão jejuar. Deus que fez o leão jejuar. Márcia, o leão não só não comeu o Daniel, o João virou crente. Ele está trabalhando por nós, irmãos. Hã? Pedro, ele não finge, ele não promete o que não tem. Ele é honesto. Mas ao mesmo tempo que ele é honesto, ele é ousado. Ele dá aquilo que ele possui, o poder do nome de Jesus. Quantas vezes a gente está tentando ajudar pessoas ao nosso redor com recursos materiais? Né? E as pessoas, às vezes, estão querendo libertação de vez. O que eu posso ajudar o Pedro a pagar a dívida desse mês, mas mês que vem eu não posso, ele vai continuar com a dívida. Agora, se eu ministrar, Pedro, levanta e anda. O Pedro vai tomar um ânimo, que ele vai fazer algo, que todo mês ele vai superar para pagar a dívida dele e a minha também. Quantos querem dar glória a Deus aí? Eu e a Thalita, em situações diferentes, nós estamos vivendo do mesmo mal. Né? A Thalita numa agência de viagem, eu numa situação pessoal. A gente investiu, abençoou, pagou uma coisa, e as coisas fecharam e ficaram com o nosso dinheiro. A gente tem duas motivações, né, Thalita? Desistir de tudo, viver amargurado, ou pensar a seguinte coisa: é só dinheiro. A minha esposa estava muito chateada, né? Eu fiquei um tempo mal, e eu pensei, é só dinheiro. Aí, Thalita, eu me fiz a pergunta: são 150 mil, irmão. 150 mil, o meu problema. Quem aqui trocaria 150 mil e a sua esposa morresse de câncer? Quem trocaria? Alguém trocaria? O seu marido? Quem trocaria assim? Eu te dou 150 mil, mas teu filho volta a ser aleijado das pernas. Quem trocaria? Olha para mim. Diz assim: pastor, olha para nós. É só dinheiro. Levanta e anda. É só dinheiro. É só papel. É só papel. Tem hora que a gente está vivendo grandes dramas e esquece dos grandes e pequenos milagres. Sabe? E aí, Thalita, tomou uma volta. O problema do cara lá, Thalita. Sabe? A gente tem que orar por ele, para que a vida dele seja um grande milagre, para que ele volte, tenha uma empresa 3 vezes maior e dê viagem de graça para todo mundo, inclusive para nós. Dá um glória. Né? É assim que é um cristão. Um cristão de verdade está pronto para morrer todo dia. Porque Jesus disse que a gente ia ter aflição mesmo, a gente ia ser, nesse mundo, não a palmatória. Mas como, parafraseando lá o filme do Rocky Balboa, quem disse que um vencedor ganha ao bater? Vencedor muitas vezes ganha resistindo, apanhando. E a gente vai nessa até o final. E o último hábito que liberta dessa noite é estender a mão para levantar as pessoas. Ter esse hábito na vida. Olhar as pessoas que estão caindo ao nosso redor, e ao invés da gente comentar, falar, de repente a gente não tem muita simpatia. No trabalho que acontece muito, né? Aquela pessoa não é cristã, ou aquela pessoa ela não é boa com a gente, e a gente, às vezes, quando descobre que aconteceu algo ruim, fala, tá vendo? Deus pesou a mão. Não. Vamos levantar essas pessoas. Preste atenção, gente. Um dos maiores milagres que aconteceu na vida de Davi foi porque ele parou para dar água para um inimigo. Davi tinha saído com os homens e quando volta, todas as mulheres e crianças foram sequestradas. Depois você procura aí no Google que você vai achar aí. Ele vai a Ziclac. Porque Deus fala para ele, ele chora. Diz que Davi chorou tão alto, tão alto. Ele como líder, como um pastor sente quando perde uma ovelha. Seja para a morte, ou seja para uma outra igreja, ou porque ela sai, ou porque não entendeu que aquela bronca que o pastor deu foi para ressuscitar ela e não para matar. A dor que um pastor de verdade sente, Davi sentiu.
E Deus falou para ele: levanta, persegue, alcança e traz de volta. Davi levantou. Como sempre, né? Homem segundo o coração de Deus, cheio de falha, mas cheio de temor a Deus. E disse Silvano que ele pegou o cavalo e foi com todo o povo. Vamos perseguir porque Deus mandou, a vitória é nossa. Mas não sabia para onde ir direito, Rodrigo. E nisso eles viram um cara jogado. Identificaram que aquele cara era seu inimigo. Sabe o que Davi fez? Para dar água para ele. Ajuda ele, dá comida para ele. Cuida dele, não deixa ele morrer. Em troca, aquele homem falou: olha, vocês não merecem passar o que estão passando. O meu povo levou as mulheres e as crianças para tal lugar, assim, assado. Davi foi lá e conseguiu retomar tudo. Sabe, irmãos, ao invés de torcer, de falar mal dos flamenguistas, como ontem, eu vou orar para que eles sejam abençoados. Eu estou brincando porque a Thalísia levantou ali. Mas é uma grande verdade. Nós fomos colocados nesse mundo para mostrar quem é Deus, não para se mostrar. O pastor, quando menos aparece, mais aparece o poder de Deus. Um juiz, quando menos aparece, mais aparece a Constituição. E homens e mulheres de Deus, quando menos aparece o seu nome, mais aparece o nome de Jesus. Talvez, Rodrigo, você não seja conhecido mais do que no seu bairro, quiçá no estado, mas eu vivi com você para dizer que você é um homem de Deus. Os meus netos vão saber quem foi você. E se eu fosse mais novo do que você, as gerações futuras saberiam quem era você. Talvez a Silvana tenha muito defeito, muito problema, não é? Mas eu vivi perto da senhora para saber que é uma mulher com temor. Talvez a dona Vera, a Duda, o Dudu, Duda é uma criança em formação, a Janaína, a Leila, tenha muito defeito, mas eu vivi perto de vocês para entender o que é temor a Deus. E é isso que Deus está precisando. Não de homens famosos que briguem por Ele. Ninguém precisa brigar por Deus. Ninguém precisa brigar pelo Evangelho. Ninguém precisa brigar pela Bíblia. Irmãos, a gente não precisa brigar por nada. Basta uma palavra dEle e montes e tronos caem no chão. Basta uma palavra dEle. Outro exemplo, sabe, é de Eliseu diante de um exército e o moço desesperado. E tranquilão, porque o moço estava olhando com os olhos humanos: eles vão nos derrotar, eles vão acabar conosco, eles vão invadir, eles vão comer o nosso fígado. Só que Eliseu estava vendo com os olhos de quem? De Deus. Aí o que Eliseu falou para ele? Deu um hino aí, né? Maior é o que está do que o que está no mundo. Então, ele olhou e falou assim: filho, fica tranquilo. Maiores estão com a gente do que estão com ele. Quer ver uma coisa? Move meu coração. Eliseu fez assim, ó. Aí o moço viu carros, cavaleiros, anjos, tudo em volta. Talvez você esteja no maior problema lá no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua luta, mas você ainda não percebeu quem está se movendo a seu favor. Comece a acreditar, orar e pedir: Senhor. Pô, gente, olha só, pastor, o senhor é muito penteca, dos pastores, acredita numa doideira. Eu acredito na Bíblia. O Salmo 91 diz que aos anjos do Senhor Ele dará ordem ao meu respeito. Anjo é mais importante que Deus? Não, aí a gente está invertendo. Anjo é servo, mensageiro. Mas disse que dá ordem ao nosso respeito. Ah, mas anjo vem só trazer mensagem. Não, anjo não é correio. Né? Quem foi que disse para um homem que disse assim: eu demorei 21 dias para descer porque a sua oração era pequena? Quem foi que disse? Hein? Fala, Rodrigo. Miguel. E ele disse mais: eu demorei porque eu estava fazendo o que no céu? Com principado no céu. Fazendo o quê? Lutando. Então vamos rasgar a Bíblia. Então veja bem, o que está dizendo é que a resposta de Deus demorou a chegar, a libertação a Daniel, porque a oração dele era pequena. Então, muitas vezes, eu e você estamos numa batalha espiritual e a gente está pensando que é o Pedro, né?
Ah, é o Pedro que é o meu chefe. Não é, é uma batalha espiritual. Você está vendo com olhos de carne, não. Se você, ao invés de ficar reclamando, falando mal, de dobrar o joelho e clamar mais e falar, eu confio em ti, levanta os teus anjos, fortalece teu exército, vai cair. E aquela pessoa vai se converter, ela não vai pegar câncer, ela não vai morrer, ela não vai para o quinto dos infernos, não. Aquela pessoa vai mudar, ela vai começar a te olhar diferentemente, ela vai olhar a tua vida e ela vai dizer, eu quero o que tu tem, e tudo vai mudar. Eu profetizo que em volta de você um grupo de Mateus, Levi, vai olhar para você e vai querer mudar de nome. Profetizo que um grupo de Zaqueu em volta de você vai nascer. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu libero essa palavra. Para terminar, pegar, hábito que liberta, pegar as pessoas e levantar. Tomando pela mão direita, levantou, logo os seus pés no tornozelo se firmaram. Atos 3:7. O bom samaritano, gente, não ficou só com compaixão, não. Ele desceu do cavalo. Sabe o que significa descer do cavalo? Vou deixar o meu conforto, a minha dignidade e o meu poder. Desceu do cavalo, tratou das feridas daquele homem, colocou ele na hospedaria e ainda pagou a estadia. A gente pensa que é simplesmente dar uma palavra. Semana passada, eu marquei de buscar minha sogra na sexta. Mas saí daqui depois do culto, que eu preguei na quinta-feira, e fiquei atendendo. Fiquei atendendo um casal até 2 da manhã. Pastor, mas o senhor já foi tão ferido por casais, e daí? O problema foi deles. Perderam a oportunidade de andar com um grande homem de Deus, que sou eu. Eu sou um grande homem de Deus. Posso não ser famoso, posso não ter igreja grande, mas eu sou um grande homem de Deus. Repita comigo. Eu sou um grande mulher ou homem de Deus. Diga, eu sou. É o hábito, botar esse hábito na sua cabeça. Você é uma grande mulher de Deus. Você é um grande homem de Deus. E quem não quer ficar do seu lado, está perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus. Não é porque eu tive uma experiência ruim que todos vão ser ruins. Não é porque eu tive uma namorada ruim que eu não teria uma esposa maravilhosa. Deus transforma situações. E eu não sei quem você pensa que você é, mas você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Foi assim que Pedro e João chegaram naquele templo. Eu não sou igual a todo mundo que entra e sai aqui e vê se aleijado, não. Eu sou um grande homem de Deus, eu conheci Jesus, e ele disse que o Espírito Santo estaria comigo. Eu acredito nisso, então levanta e anda. Pastor, e se não levantar e andar? O problema não é seu. Seu problema é profetizar, botar carne, tendões, vou transformar um vale de osso seco em um exército, é com Deus. Tomou-lhe uma bronca de Deus mesmo. Deus perguntou, pode esses ossos voltar a viver? Ele mandou para Deus de novo. Tu sabes, aí tomou na cara, profetiza, faz a tua parte, está com essa boca calada aí, abre a boca e profetiza, vai no travesseiro do seu marido, vai no travesseiro dos seus filhos, vai no travesseiro dos seus netos, coloca lá, pega um pouco de óleo ungido, o óleo ungido vai mudar? Não, é a sua fé, você vai materializar a sua fé, é um ato profético, bota aqui, essa cabeça vai mudar. Ah, pastor, mas eu já estou há 3 anos. Tá bom. Minha mãe orou 37 anos para o meu pai se converter. Diga comigo bem alto. 37 anos. Morreu e não viu meu pai vivendo o que está vivendo. Quem disse que Deus tem trato com a gente de alguma coisa? Ele tem trato com a palavra dele. O importante é que o reino recebeu o meu pai. Não importa o que minha mãe fez, não foi para lucro dela, nem para vantagem dela. Ela fez porque era serva de Deus. E a gente tem que fazer porque é servo de Deus. Nós temos uma função nessa terra, senão a gente vai ficar doente. Pedro é engenheiro. Se eu pregar um parafuso e botar no lugar da porca, vai dar o quê? Esse parafuso vai ser inútil. Ele vai enferrujar, vai ficar ali no sistema, vai causar um problema para o sistema ou para ele mesmo. Estou errado, Rodrigo? É a mesma coisa. Olha para cá. Olha para mim, não abaixa a cabeça, olha para mim. Você foi chamado para curar, para libertar e para salvar. Você não é um parafuso solto no sistema. Você tem lugar no sistema. E esse sistema do mal vai cair aonde você chegar. Bate o pé no chão aí. Diga, a partir de agora, aonde eu pisar, com a planta dos meus pés, tudo santo. Preste atenção nessa palavra. Se é tudo que é santo, não vai ter nada profano, não vai ter mais treva, não vai ter mais nada. Aonde você pisar é santo.
Amém ou não amém? Pastor, mas tu não sabe o que eu estou vivendo. Eu não, mas Deus sabe. Pedro apenas não declarou, não, ele agiu. Ele estendeu a mão. Ele puxou aquele homem para uma nova realidade. Milagres acontecem quando a fé e a ação se encontram. Anote isso aí, gente. Anote isso aí. Milagres acontecem quando a fé e a ação se encontram. Alimentou uma multidão, mas tinha que ter um menino gordinho com 5 pães e 2 peixinhos, né, dona Dilza? Como é que a gente sabe que aquele menino era gordinho, dona Dilza? Porque ele estava com 5 pães e só 2 peixes. Gordinho, a Vitória pode falar, adora carboidrato, não é, Vicky? É, pode ver. Não é, Pedro? Alguém tocou em mim. A mulher que não podia andar, anêmica, com fluxo de sangue, com vazando sangue dela há 12 anos. Teve força. Aquela mulher pesava uns 40, 50 quilos no máximo. Fedia. Ela rompeu, empurraram ela, deram bico na canela dela. Era como se ela entrasse numa torcida de futebol do arco inimigo. Aquela mulher não podia nem estar pisando ali em Vitória. Mas ela juntou a ação dela com a fé. Tocou na orla e Jesus falou, alguém me tocou. Bartimeu, quantas vezes eu ouvi o cala a boca, ele não vai te ouvir. E ele não chamava Jesus, espera. Ele não chamava simplesmente Jesus de Nazaré, ele não chamava Jesus filho de Maria e José, que era um nome em comum. O que ele chamava, Marta? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele falasse, Cristo, eu sei que tu é o Cristo, tu veio da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim. Então, até para pedir, para chamar, a gente tem que saber chamar e pedir. Fé e ação se encontram, milagre acontece. A gente precisa de hábitos que não param apenas no falar, mas traduzem gestos concretos de amor. Quero concluir, meus irmãos. O texto termina dizendo que o homem, vem comigo, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Está a partir do versículo de número 8. Vem aí comigo, me ajuda aí. O que antes era apenas um cenário de miséria, se tornou um palco de milagre. Assim também Deus chama eu e você agora a sermos portais vivos de bênção. Às vezes, o milagre de alguém começa, como a minha amiga Zoraia parou e fez, e bastou um simples olha para mim. Um café oferecido, um ouvido atento, um abraço, uma oração, um conselho duro para aquele homem que estava bêbado ali na escola, mas cheio de esperança. Eu fiquei muito emocionado essa semana em ver, alguém viu? Os filhos voltando para casa em Israel, encontrando com os pais. Fiquei muito emocionado. E aí um disparate, né? Os filhos que voltavam para Israel abraçavam seus pais, choravam e davam glórias a Deus. Eles faziam o Shema Israel. Ouça Israel. Shema Israel. Adonai. Adonai. Falavam de Deus. Adonai Erra. Ouça Israel. Dando glória a Deus pela libertação dele. E no contrário, os que foram libertados para Gaza diziam, nossa luta não terminou aqui, eu voltei. Nós vamos criar mais mísseis, nós vamos matar. Posso mandar isso para você, se você quiser, e me pedir no particular. Qual a diferença, Vicky? Um foi liberto, esqueceu todo o abuso, todo o estupro, toda a morte, e deu graças a Deus. E o outro foi liberto, e quer vingança. Jesus nos libertou. Não foi para querer vingança. Foi para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o nome dele. E a maior maneira de glorificar a Duda é você chegar amanhã naquela escola. Sabe aquela menina que fala mal de você, te persegue, zomba de você? E você abaixar a tua cabeça e dizer, Senhor, eu não aceito. Ela vai se converter e ela vai transformar. É isso. É difícil, é duro. Mas nós fomos chamados, não foi para facilidade. Tende bom ânimo. E aí, irmãos, eu estava lendo um texto ontem de um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente do Holocausto nazista.
Ele escreveu que o maior sofrimento humano, eu anotei para não esquecer, preste atenção nisso, relato dele, o maior sofrimento humano não é a dor em si, mas a falta de sentido. No campo de concentração, eu vi os que perdiam o porquê de viver e logo perdiam também a vontade de resistir. Por isso que eu disse que você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quando a gente perde noção de quem a gente perde também a vontade de resistir. A gente perde também a concentração e o porquê. Muitas vezes pode ser substituído do para quê. Não é porquê, é para quê. O paralítico em Atos 3 não sofria apenas na carne. Ele sofria na alma, vivendo propósitos, dependendo de esmola para sobreviver. Mas quando Pedro e João disseram, olha para nós, eles não deram apenas cura física. Eles devolveram sentido para aquele homem. A chance dele andar, trabalhar, louvar a Deus, recomeçou. A gente não quer alimentar doença. A gente não quer ficar dando cesta básica a vida toda para que a pessoa dependa da cesta básica. A gente precisa dar para as pessoas educação, dignidade, emprego e trabalho. Tivemos aqui com o pastor Ricardo, né? Ele disse que lá no interior as pessoas estão abandonando os trabalhos para ficar vivendo de auxílio do governo. E aí não quer estudar, não quer trabalhar, pega aquelas cestas, aquele dinheiro, churrasquinho todo final de semana, bebida, e não lembram que tem os seus descendentes, e um dia seus filhos e seus netos podem não ter esse auxílio. E aí vão viver de quê? É uma pergunta para nós, né? Um dia nós vamos embora. Será que nós estamos traduzindo a fé verdadeira para quem vai ficar? Olha para nós. É o sentido do hoje, dessa quinta do bom ânimo, nesse hábito que liberta, capacidade de chamar para si a responsabilidade. Olha para nós.